Oi! Como tá o coração? Vai, toca gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Toca gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo... Vamos principiando com a cultura de hoje. São exatamente 18 horas em Rio do Frango, né, compadre velho? 18 horas em Rio do Frango. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos Vamos adiantar, compadre velho. 18, hoje é dia 8 de julho, né? Dia 8 de julho de 2026. Nós estamos principiando aqui o Coité Cultura com as nossas novidades, né? E botar pra pipocar pra lá, nesse Coscobil, né, compadre velho? Pra pipocar pra lá, que nós somos bem nem nada, né, compadre? 2h43, É mais tarde no cadinho, compadre. 3h25, Para adiantar mais um pouco, tá mais longe, viu? Tá mais longe. 4h17, Eita, baianinha. 4h58, Ai, tá melhorando. 5h27. Bora principiar! Simbora de Santana. Foi assim que eu aprendi com papai e mamãe pra vida inteira. Com a vida eu aprendi que é certo ou errado não pegar no pão alheia, ganhar o meu pão suado, e a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Com a vida eu aprendi o que é certo ou errado, e a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Ninho Santana, o Coscobil do forró. Versão de Ninho Santana, ao vivo. Fui criado lá na roça, uma casinha humilde e fraca. Mãe era uma camponesa, torrando um beijo no caco, eu puxando a saia dela pra mim ganhar um pedaço. Pai me ensinava pra mim, não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Mãe falava só pra mim, não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Ei, essa foi minha faculdade. Muito bem, né, compadre velho? Estamos chegando já no horário certinho, 18 horas com um cadinho, né? Compadre Nilson Santana chegou pro cá, né? A Almeida tá pro cá vendo a gente. A gente vai levando de gavazinho aqui, né, compadre? Hoje o Coité Cultura tá recheado. Se sorrir, sorriu, mas que tá, né, compadre velho? Pra você que tá nos assistindo aí, pelo Facebook, pelo YouTube, né? E a gente vai levando aqui a tangente pra frente, que pra trás não tange não. Tem que ser pra frente mesmo, né, compadre velho? Compadre, tangente pra frente, que pra trás o negócio é diferente. Ninho Santana, o Coscobil do forró. Vai chegando da cidade, uma sacola na mão. Mãe abria aquela bolsa, dava um pedaço de pão. Se me desse o pão inteiro, faltava pro meu irmão. Pai ensinava pra mim, não faça nada de errado,
E a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Mãe falava ali pra mim: não faça nada de errado. E a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Ninho Santana. Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Muito bem. Alô, mamãe que tá assistindo a gente pelo YouTube nesse Guabeira aí. Manilda tá mandando um alô pra Ramsey, viu, mãe? Ela tá em Feira de Santana. Levi, eu fiquei velho, tô ficando fraco, daqui a pouco vou tocar a música do Levi. Ô, Levi, gota sereno, velho. Mamãe, com a Neuza, tá mandando um alô pra Ramsey aí, viu, mãe, nas Guabeiras. Ela que tá lá em Feira de Santana, vem na reta lá, né, da casa com mais resto, mais pai de Jojo. É, tá Jojo, tá caramelo, né, compadre velho? É, cadê, filho de Deus? Daqui a pouquinho, o que foi aí, homem? Sem dúvida alguma, na realidade eu fiz questão de, na Universidade da Cidade, inaugurar um instrumento tão importante como é uma creche, que é a porta de entrada da educação infantil, onde a gente está oportunizando para 120 crianças aqui de Santa Rosa a oportunidade de ter um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, um ambiente confortável para que eles possam crescer, se desenvolver e aprender com tranquilidade. Além disso, os pais que deixam suas crianças aqui podem ir para o trabalho tranquilos, tendo a absoluta certeza que os filhos estão sendo bem cuidados, bem tratados e educados. Então, esse é o caminho se a gente quer promover o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Não existe outro caminho que não seja através da educação. Esse é a nossa função. Buscar meios de trazer benefícios para o povo de Coité, melhorar a vida das pessoas de Coité. E a gente só vai conseguir isso através da educação da nossa juventude, para que a gente possa lá na frente colher os frutos disso tudo aí. Tá certo, tem outros projetos, outras comunidades aqui de Coité, né, com as creches. Sim, a gente já está construindo, já vai inaugurar casas populares, outra está em construção e vai começar agora a construção da Sonho Amigo. E dentre outros projetos que tem, que a gente também vai colocar em pauta para que a gente possa contemplar outras comunidades também com creches. Eu acho importantíssimo a gente ampliar o número de creches em tempo integral em Coité, justamente pelas razões que eu acabei de dizer. O senador Ângelo Coronel, que nos deu a honra de participar da missa em ação de graça do aniversário de Coité, tem nos ajudado muito para a liberação dos recursos junto ao Ministério da Saúde. Já deveríamos ter esse hospital concluído, só não concluiu ainda. A previsão era terminar agora em dezembro de 2026. E não vai ser concluído por conta do atraso na liberação dos recursos. Porque a construtora, quando faz a medição, a Caixa aponta que mediu, que está tudo ok para pagar, e o Ministério da Saúde leva 3, 4, 5, 6 meses para liberar os recursos. E aí, naturalmente, a construtora é obrigada a parar a construção até receber os recursos. Lamentável isso, porque a gente poderia já estar com o hospital Hamilton Rios em funcionamento. Valeu, compadre Marcelo, velho, né, comadre Del tá lá assistindo a gente também. Ô, Levi, comadre Neuza, eu já dei o recado, viu, comadre Neuza, deu o recado. Mamãe tá lá assistindo nos YouTube também, vendo a gente lá, né? Vamos aqui, daqui a pouquinho, comadre Del, mais Levi, comadre Neuza, eu vou mostrar lá toda a estrutura lá de uma creche, né, sem chegar ninguém. Eu entrei primeiro, não deixei entrar ninguém, pra eu mostrar tudo bonitinho, sem gente no meio. Pra ver que coisa boa, né, compadre, velho? Bora, Levi, sambar, bora, Vide, bora. Vovô, desde Bugão. Ninho Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco.
colhendo pinta, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhendo pinta, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha de tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes e a mulher se cai. A fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um calango, a bunda desaparece. As pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinta, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinta, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tomou demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje, e tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velhinho dizendo que tu não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinta, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinta, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembra de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. O futuro do velhinho, a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... oh, meu velhinho, toda aprumadinho com escoveu. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, o futuro do velhinho, é a vida do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... oh, meu velhinho, toda aprumadinho com escoveu. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, é a filha do INSS. E o futuro do velhinho, é a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Encolhendo o pinto, eu tô ficando fraco. Compadre Gerson Protesto chegou. Nome bonito, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Tu conhece o quê, Gota Serena? Deixa de punganga. Aí é feio, eu conheço. Compadre Gerson Protesto, tá vendo a rede protético, né? Protético, o nome, aí o cara que bota o sorriso. Ô, compadre Noélio, velho, na Gibó de Retiro, olha. Também tá vendo a gente aí, Zé João Oliveira, Nilza Santana, compadre Del, Levi Cedrais, comadre Nesita Matheus, Daniel Almeida, tá por cá todo mundo. Alô, mamãe, tá vendo a gente pelo... Lembrando a vocês, pessoal, vocês podem assistir o programa aqui também no YouTube, pode ligar na TV aí, vai na televisão agora que tá ao vivo, aí nos YouTube, Gota Serena, liga aí na TVzão aí que você vai ver aí o programa ao vivo, né, Givan de Almeida, tá lá vendo a gente também, né, nome do Coscobeu aí, né, compadre velho. Você pode ligar aí na sua TV também, no YouTube, que você assiste. Tem muita gente nos assistindo agora. Compadre Roberto Moraes, tem ali o Lupe velho do carro de mão da Cidade Jardim, assistindo na televisão. Compadre Nildo do Bicho Mimado, compadre Mamãe tá lá na Guabeira no YouTube. Só ligar na TV aí, compadre Gerson. Se você quiser assistir com mais essas imagens bonitas, ver o pinto do velho, esses negócios, né, compadre velho? Fica bom também aí, né, compadre? Não levanta mais, eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece,
sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse o futuro do velhinho, a filha do Inés. Chegou de Salvador, Ivan, velho. Ivan, você tá falando de compadre Gesso, protesto? É Gesso. É desse que você tá falando aí, compadre velho? Compadre Ivan? É, compadre Gesso, protesto, que é o homem que faz. Bota o sorriso nas pessoas pra sorrir, né, compadre velho? Compadre Gesso vai estar assistindo a gente, né, compadre velho? É, ó lá, o negócio tá desse jeito. Você botar Zé João ligeirinho aqui, compadre velho, que tá lá na Teofilhão na veia da rede, enquanto ele faz aqui uma seresta, ligeiro, pra eu tomar um gole de água e eu ir ali. Eu vou lá no, viu, compadre Gesso, eu vou lá dar uma obrada, como diz o cara do show lá de unha pintada, não foi? Correu pra dar uma obrada. Eu tomar um cafezinho enquanto o Zé João canta um cadinho pra gente mostrar, Gesso. É uma coisa boa que aconteceu lá na comunidade, né? A gente mostrar, sem ninguém por perto, só a estrutura, né? Cala a boca, menino velho da Gonçalves, vai! Oxente! Daqui a pouco eu vou mostrar o cachorro, compadre Gesso. Eu mandei o link aí pra sua irmã, o cachorro que fala gol, né? Gol, furungo, gol! O negócio é assim mesmo. Adianta, Alinho Santana, bora! Chegando pra brincar no meio o teu cavalo pegando cabelo. Tá inspirado hoje, viu? Tá vendo na pé. Eu só parando Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. do bem. O cantor que contou Eu lá já no estou desenhar. Do bem. Eu já estou desenhar. No meu ouvido. Eu não duvido, já estou desenhar. De domingo na manhã, noite de domingo, eu te anuncio no centro da catedral. Simbora! Amigo, olha a poeira da estrada, vejo o vulto na imensidão. No pé da serra dá pra você ver o meu ranchinho de palha à beira de chão. Amiga, a saudade é tão grande, você não pode nem imaginar. Daqui eu vejo a laranjeira, o framboão e o pé de cajá, o ralo de bode lacerado e o chocalho papai o esqueceu, e pendurado no mandacaru. Essas imagens tá nos olhos meus, pendurado no mandacaru. Essas imagens tá nos olhos meus. Saudade matadeira que o tempo não apagou. Jacanga e o carro de boi, o cupim dilacerou. Saudade matadeira que me machuca demais. O roxinho todo destruído, onde moravam os meus velhos pais. Música de Nil Santana. Saudade matadeira, saudade matadeira que o tempo não apagou. Jacanga e o carro de boi, o cupim dilacerou. Saudade matadeira que me machuca demais. O ranchinho todo destruído, onde moravam os meus velhos pais. O ranchinho todo destruído, onde moravam os meus velhos pais. Muito bem. São 18 horas e 18 minutos, né, compadre velho? Compadre Ivan velho chegou de Salvador, deu uma revisão, fazendo o seu tratamento aí, né, compadre velho? Mas tá melhorando. Aos pouquinho vai ficando bom, né, compadre Jess? Daqui a pouquinho botar o cachorro latindo com gol aí. Golou, né, compadre? Cadê o compadre Di? E aí, compadre Di?
Meu amigo Di, mais um dia hoje de grande importância para a Santa Rosa, ao distrito. Prefeito Marcelo entrega essa creche aqui. Você como músico, como coitense, você faz parte da fanfarra aí, é o professor geral. Di, como é que você se sente hoje, nessa inauguração aqui hoje, Di? Ah, meu irmão, é muito significante, tanto para nós que estamos aqui na presença, fazendo a abertura, o trabalho, como para a comunidade, né? Santa Rosa, como município. Então, isso é muito bom. É uma honra, mais uma vez, prestigiar, fazendo essa linda inauguração que nós vamos fazer aqui agora, né? E sabe que o homem trabalha. Você como coitense fica feliz, né, Di? Feliz demais. Eu ensino aqui nesse colégio aqui. Nesse distrito? Nesse colégio. E é o que o povo fala, os alunos falam. Fico muito admirado, que é uma obra bem feita. Serve para todos o município, né? E estamos aí para fazer essa inauguração perfeita. Então, Di, para fechar aí, dê mais uma corda aí pro povo coitense. Muito bem, né, compadre velho? Gente, eu vou mostrar para vocês sem a presença de ninguém, né? A gente chegou lá primeiro para registrar um negócio bacana, né, pessoal? O pessoal que está assistindo a gente aí, uma coisa muito importante para as mães de família. Hoje as mães dependem muito das creches. Antigamente não existia isso. As mães iam para as roças, para os motores, não tivesse com quem deixasse com as filhas mais velhas, levava para as roças. E lá botava debaixo de um pé de um buzeiro, né, compadre? Era numa redinha, numa esteira, e ali trabalhava ao mesmo tempo e olhava os filhos. Hoje é diferente, né? Hoje nós temos uma progressão já melhora. Aqueles prefeitos que quer fazer, ter esse lado bom, que as pessoas precisam trabalhar. Bora ver aqui esse trechinho, que eu fiz pro pessoal que nos assiste aí. Se eu identificar para dizer para vocês que foi lá em Santa Rosa, viu, gente? O distrito de Santa Rosa ganhou isso aí ontem, na inauguração ontem em Santa Rosa, né? Ontem que foi há mais de 93 anos aí da emancipação de Conceição do Coité. Emancipação, e aí entregou essa obra aí. Meus amigos que nos assistem com a Coité Cultura, mais uma inauguração aqui da gestão Prefeito Marcelo. Estamos em Santa Rosa hoje, dia 7, a inauguração. Daqui a pouquinho o Prefeito Marcelo, a comitiva, vai entregar essa belíssima creche, coisa sofisticada, coisa do primeiro mundo. Vocês vão ter aí a primeira mão aqui, tá vendo, com a Coité Cultura, essa coisa maravilhosa aqui, ó. A gestão realmente, Secretaria de Educação, ao nosso prefeito Marcelo, né, gente? Que coisa boa que Santa Rosa aqui hoje recebe, o Distrito de Santa Rosa recebe aqui mais uma obra da Prefeitura, Secretaria de Educação. Olha que creche bacana, ó, pessoal. Então, arretando aqui na parte externa, daqui a pouquinho, às 11 horas, a Prefeitura entregará aqui essa creche. Pessoal, coisa grandiosa, né? Então vocês que nos assistem, que acompanham nosso canal, estamos mostrando sempre essas coisas que acontecem no nosso município. Ó, gente, seus filhos aqui numa creche como essa, o espaço que tem para você deixar suas crianças aqui e trabalhar, a qualidade dessa estrutura, dessas creches aqui, né, pessoal? Vou ver se eu consigo entrar aqui. Olha, pessoal, a salinha aqui. É preciso a gente mostrar para vocês. Toda essa estrutura vai ser entregue daqui a pouquinho à comunidade de Santa Rosa. Coisa primeiro mundo, viu, gente? E a gente tem sempre acompanhado essas novidades do nosso Coité Cultura, mostrando aqui para vocês. Realmente Coité
Até hoje é a cidade privilegiada, né? Com a gestão de grande preocupação com o bem-estar das famílias. Então isso aí, tudo isso vocês veem aqui ó, em primeira mão. E esse é o nosso papel, a imprensa mostrar para vocês um ponto desse importante. Aqui ó, ar-condicionado em todas as salas. A gente está mostrando porque a gente sabe que inauguração como essa, né, não é todo mundo que pode vir, né? São dias de descanso, mas a gente mostra. Muito bem, a gente está mostrando para vocês algum ponto. Daqui a pouquinho o prefeito Marcelo, a Secretaria de Educação, junto com sua comitiva, está lá entregando aqui essa creche no distrito de Santa Rosa. É aquele ditado: quem mostra o que é ruim já tem. Eu quero mostrar aquilo que é bom, que é benéfico, que é de grande importância para a nossa cidade. Até hoje, a cidade que tem avançado bastante na gestão do prefeito Marcelo, e a gente está aqui mostrando para vocês. Daqui a pouquinho, gente, às 11 horas, prefeito Marcelo, Secretaria de Educação, aqui tem um parquinho, um parquinho infantil das crianças. Então, vocês estão vendo aí essa grande obra. Até parece que nós estamos na Califórnia, viu, pessoal? Na Califórnia. É isso aí, gente. Essa é a ideia do prefeito Marcelo, trazer bem-estar para o nosso povo. É isso aí, ó, a estrutura dessa creche. Para vocês terem uma ideia aí, a estrutura dessa creche aí é uma coisa grandiosa mesmo. Vocês estão vendo aí nas imagens, fala por si próprio. Estão vendo aí, pessoal? Muito bem! Eu estou aqui também mostrando aqui a área estrutural dessa. Olha para isso aí, o tamanho que é essa creche, olha, gente. Eu mesmo aqui nunca vi não, né? Sempre que eu trabalho na reportagem, olha para isso aí, uma creche dessa magnitude, né? Isso aqui é para cidade grande. Pois é, né, compadre Dadal? Dadal era a gota serena nas escolas aí, pois é. Aí, né, compadre, quem tá aqui alegre aqui, compadre Dadal, é compadre Idevan, do Mundo dos Canários. Ele tá aqui agora assistindo a gente, Idevan Silva, né? É de lá da terra dele. Ele tá alegre que o neto dele vai estudar aí, né, compadre? Vai. Muito bom, né, compadre Dadal? Muito bom. A gente, o padre Jefferson Almeida tá por cá, já chegou aí um bocado de gente, uma Neuza, padre Jefferson. É bom, né, uma estrutura dessa aí, gente. Foi entregada ontem aí. Né, compadre, velho? O filho foi bom, a sala tudo com ar-condicionado, vai ter aí em tempo integral, 8 horas de escola aí, a criança entra 8 horas, sai 4 da tarde, alimentação, e aí vai receber criança nem só de Santa Rosa, como aí dos povoados vizinhos, para as mães trabalhar, né? É bacana, gente, tem falar a verdade, a gente fica feliz por isso, fica alegre, né? E está em andamento mais 4, né? Já vai inaugurar uma lá nas Popular, uma na Onça, aí tem outra ali no alto da colina, tem outros lugares aí que já está em andamento para inaugurar, né? Ainda no decorrer desses meses aí que vem. Isso é bom, né? Isso é bom. A preocupação é essa aí, é educar essas crianças para sair desse mundo velho. Sem educação, né, compadre velho? E Devan, sem educação é impossível a gente chegar a qualquer lugar, né, compadre velho? Zé Albino, velho. Então é isso aí, gente. Santa Rosa recebeu esse benefício ontem, né? Como diz Marcelo, ele está satisfeito por isso. Vocês estão vendo a sala aí tudo climatizada. Ou seja, climatizada quer dizer com ar-condicionado. As crianças vão estudar com os professores, a área de ginástica, enfim, gente, a área de lazer, parquinhos. Então a criança passa o dia aí, né? Acompanhado por médico, psicólogo, enfim, aí qualquer coisa, aí tem todo o atendimento, né? Essa é a ideia de ajudar, né? Ajudar aí essas mães, pais, e que bom que o dinheiro público, né, compadre velho, né, Devan? Tu vai estudar lá também, tu é vencido, tu é menino velho, menino de vó, pode esquecer isso aí, né, compadre Dadal? Padre Dadal que era a gota serena das escolas, não deixava nada quieto, riscava as paredes, tudo, as escolas não. Eram uns... É isso aí, né, pessoal? É isso aí. Aí a área que vocês estão vendo aí, né? Como é que tá aí? Tem a área de brincar. É espaçosa. É quase 2 tarefas de terra ou mais aí. E quem ganha com isso é o povo. Né, compadre velho? Muito bem. Sem dúvida alguma. Na realidade, eu fiz questão de, na Universidade da Cidade, inaugurar um instrumento tão importante quanto
nos deu a honra de participar da missa em ação de graça do aniversário do Coité, tem nos ajudado muito na liberação dos recursos junto ao Ministério da Saúde. Já deveríamos ter esse hospital concluído, só não concluiu ainda. A previsão era terminar agora em dezembro de 2026. Dezembro de 2026. E não vai ser concluído por conta do atraso na liberação dos recursos. Porque a construtora, quando faz a medição, a Caixa aponta que mediu, está tudo aqui para pagar, e o Ministério da Saúde leva 3, 4, 5, 6 meses para liberar os recursos. E aí, naturalmente, a construtora é obrigada a parar a construção até receber os recursos. Lamentável isso, porque a gente poderia já estar com o hospital Hamilton Rios em funcionamento. Valeu, Marcelo. Muito bem, tá dado aí, né, compadre velho? Cadê? Eu também teve, compadre Dadal, a gente veio lá com o Quixaba, o velho do Forró Badó, compadre Vizek, fazendo lá, né, compadre Abílio? A gente teve lá também fazendo um forrozinho lá e tal e coisa, né? Cadê o cachorro que lata aqui? Gol! Grita já! Então a obrigação dele agora é dar essa... Grita já! Gol! Vai! Grita gol! Gol! Zazá! Grita! Grita gol! Gol! Grita gol! Gol! Gol, Zazá! Grita! Grita! Mas no gol não entrou não, o gol foi do outro time lá, não foi Dedá, a gente ficou fora da pataquada aí. É o cachorrinho da irmã de compadre Gesso, velho, né, compadre velho? Bora adiantar, cadê o velho? Vamos adiantar aqui pra gente adiantar as coisas aqui, né, compadre velho? Senão a coisa não anda. O negócio tá brincadeira, não. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Seu vagabundo, eu quero saber. Ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que é a rádio que você tá? Onde é a rádio? Sim, eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando microfone. Cabra safado. Que vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de me ver. Olha a boca. Roubaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrão. Olha, respeite, seu filho da peste.
fosse um boi de carro, trataria diferente. Quando eu mais precisei, sempre tava em minha frente. Não aguentasse trabalhar, lhe daria um presente. De velho morrer no pasto, eu seria consciente. Mais vale um boi velho cansado do que um novo ausente. Político trabalha pouco e vive na mordomia. Com pouco tempo aposenta, vivo cheio de alegria. O boi de carro, coitado, morre de velho e cansado, sem aposentadoria. O boi de carro, coitado, morre de velho e cansado, sem aposentadoria. Muito bem, aí é Silvano Velho, lá do Mundo Novo, né, compadre velho? É, Silvano Velho que tem umas poesias nada de bonita aí, né, compadre velho? Ana Mira tá por cá vendo a gente, Neuza Santana, compadre Marineuza, que é compadre Nezita. Compadre Nezita Matheus tá vendo a gente aí na rua, no bairro do Barreiro, né, vendo a gente aí, né, compadre velho? Levi velho, Gota Serena velho. Compadre Levi tá vendo a gente aí lá no centro da cidade também, né? Tá aí vendo a gente, lá no sofá, vendo, tomando um cafezinho. Comadel, a mãe de tio do Sati, tá vendo a gente aí, obrigado. Noélio velho, na Gibó de Retirolândia, tá vendo a gente e agradece aí, né, Noélio, pela audiência aí, tá juntinho. Compadre Zé João, aí na Estelfilândia, vendo a gente, obrigado aí. Compadre Gesto Protesto, vendo a gente aqui também, aqui nos bairros, na saída aqui da Pinda, né, compadre velho? É, na sua residência e lá no seu escritório, é lá mesmo, onde faz o atendimento aí, o atendimento protesto dos amigos aí, né, compadre velho? Givan de Almeida tá em Goiabeira, vendo a gente, obrigado aí. Marinilza Santana tá lá em Feira Santana, vendo a gente, né, compadre? Devan Silva tá por cá vendo a gente. Compadre Dadal tá aqui na Rua Duque de Caxias. É, ficou a casa de compadre Dadal valorizada, passou asfalto na frente. Jefferson Almeida tá por cá vendo a gente também aí, né, compadre? Zé Abílio velho tá aí em São Paulo vendo a gente. A gente agradece também pela audiência aí, que a gente não é beijo de nada, né, compadre? O pessoal tá aí vendo a gente vai levando de gavazinho, tocando o barco pra frente, né, compadre Dadal? É. Canarinho chorou, e que um dia vai ser que dono não se vai do amor que já chorou, canarinho chorou, e um dia vai ser que dono não se vai do amor que já foi maior. Amanhã de manhã cedo, minha dona,
Muito bem, aí fui lá no Juazeirinho, né, compadre velho? Padre Gesso protesta o bairro, né, compadre Gesso? É fácil demais, aqui no bairro da Cerâmica. Aí é muito bem localizado aí. Pessoal, vocês que não viram aí essa matéria aí da preservação, compadre Gesso, que existe aqui no nosso município, viu, compadre velho? Lá no Nova Palmares. Vamos lá ver um cadinho, compadre velho? Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser minha patroa. Meus parentes já estão me criticando, meu balanço lá é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, estou chegando aqui em Nova Palmares. Aqui é o antigo Biribal, viu, gente? Aí só estou registrando aqui essas antigas casas aqui, que era o antigo Birimbau, muito conhecido. Ali na frente está o depósito de sisal, uma das maiores produções de sisal da história. Nasceu por aqui nessa região, né? Aqui na fazenda de Teó, o antigo Birimbau. Aqui ainda existem essas casas dos moradores aqui, que viviam aqui naquela época, mas hoje, a nossa entrada hoje vai ser lá na reserva, a preservação ambiental, aqui de Nova Palmares. A gente estamos indo para lá, mas vamos registrar aqui o início da história, nasce aqui, ó. O antigo Biribal e do fazendeiro Teó, que hoje tem aqui, já ali mais alguns metros, ali está a Nova Palmares, que todo mundo conhece. Hoje registra a margem de 3 mil moradores aqui, entre adultos e crianças, beleza? Aqui todo mundo conhece o açude do Birimbau. Cadê ele aqui, ó? E aqui a gente vamos entrar agora na história, né, da preservação ambiental que tem aqui, Nova Palmares, beleza? A partir de agora a gente vai para lá para a preservação ambiental, mostrar essas coisas boas que tem aqui na nossa região. E aqui, ó, sentido Coité. Beleza, pessoal? Vamos lá agora, lá para adentrar lá na preservação ambiental. Coité Cultura, junto e misturado. Tô resolvido, vou contrário meus parentes, aquela gente que vive falando a tua. Pois é, pessoal que assiste o Coité Cultura, a gente estamos entrando aqui, ó, na preservação ambiental Nova Palmares, 1.700 e alguns metros de tarefa. Começa aqui, né? Então vamos entrar aqui agora e mostrar alguns pontos importantes. Estou com o meu guia Pité aqui, que ele tem conhecimento da área ambiental. E a partir de agora a gente vai mostrar para vocês essas novidades, essas plantas nativas da nossa região, que tem mais de 150, 200 anos, que aqui nunca foi desmatado. O antigo fazendeiro aqui preservava também na época, que era Teó, muito famoso. E a gente a partir de agora vamos entrar aqui e hoje mostrar algumas novidades aqui. Aqui, como eu falei, tem diversos pontos, a gente vai ter que devagarzinho, cada dia um pouquinho para a gente poder. Viu os Coscobel, vocês estão assistindo, a gente deu um joinha aí, deu um like, a gente está mostrando coisas boas, porque coisas ruins tem quem mostra, a gente quer mostrar coisas boas aqui da nossa região. A nossa saída ali da abertura, pessoal, lá da área ambiental, a entrada da área ambiental. A gente já estamos aqui, já fizemos uma descoberta aqui, né? Uma das primeiras sedes aqui, é a chamada Fazenda Formiga, viu? A gente vai mostrar aqui essa relíquia destruída. É isso aí, a gente saiu lá da entrada da preservação e aqui a gente vamos mostrar aqui, ó, a casa do fazendeiro aqui, que era a sede. Aqui, pessoal. Existe aqui só os destroços. Deixa eu virar aqui a câmera. Pronto, aqui dá para perceber que aqui tem o quintal de palma, né? Porque todo fazendeiro tinha para poder alimentar o gado no tempo da seca. Aqui tá, pessoal. Aí vocês estão vendo aí, ó, uma das sedes. Uma casa dessa aqui, ó, ela tem 100 anos. Tem 100 anos, porque Teó era o dono disso aqui, né? Chamada Fazenda Formiga. Fazenda Formiga. Nós entrando aqui para poder mostrar para vocês, né, pessoal? Registrar essa curiosidade que a gente tem
das coisas da nossa região que está virando passado, né? Já não está mais chegando ao conhecimento das pessoas que interagir com essas coisas, e a gente vem mostrando aqui, ó. Uma das primeiras sedes aqui da Fazenda Formiga de TO, que a gente está aqui, nós estamos aqui na preservação. A preservação aqui do Nova Palmares, né? Mas era a Fazenda Tiririca. Casa dessa aqui, ó. Os vaqueiros criam seus filhos aqui, trabalhando aqui. Tem outra parte curiosa aqui que eu vou mostrar para vocês. E aqui, pessoal, no fundo da Fazenda Velha, né? Existe aqui essa presa, essa fonte de água, que na verdade, com certeza, era o bebedouro aqui dos vaqueiros que aqui trabalhou, apanhar água aqui, né? Aqui, muito grande isso aqui, ó. Aqui é o aça-peixe, que a gente fazia gaiola com isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, gente. Então, assim, tá dentro da preservação, ali tá a casa velha aí, ó, a fazenda velha, a sede, né? É isso aí, pessoal. Essa aqui, esses lajedos de pedra por questão natural. Questão não, ordem da natureza, né? Essas pedras aqui que era vinculada aqui a essa presa. A gente chama de presa porque aqui tá essa água aqui que dificilmente essa água seca, porque na verdade é só lajedo aqui, ó. O fundo do tanque é isso aí, ó. Ó, gente, aqui faz parte do quintal da fazenda velha. Aqui as braúnas aqui, ó, fazendo acompanhamento da água aqui. Aqui que os visitantes que aparecem aqui, os pliquitos, cardeal, os canários, enfim, né? E aqui vivia uma história dentro dessa preservação, beleza? Vamos agora entrar lá dentro da parte que a gente interessa, a gente está dentro da caatinga lá pra gente ver as novidades aqui dessa reserva ambiental Nova Palmares, Conceição do Coité. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, hoje a gente viemos aqui na reserva do Nova Palmares. Estou aqui com meu amigo Pité, ele que representa essa comunidade, né, com o seu esforço, a boa vontade. Eu também já agradeço o meu amigo Urbano, vereador Urbano, que está por trás desse desenvolvimento, dessa preservação. Meu amigo Pité, bom dia, me responda e me fala um pouquinho aqui quantas mil tarefas tem aqui essa preservação que o povo de Coité não sabe. Bom dia, Pité. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos aqueles e aquelas que lhe acompanham pelas redes sociais. Dizer que Palmares é uma área de preservação ambiental aqui, de 1.800 tarefas, na verdade, onde temos no assentamento 104 assentados, uma área de cada 60 tarefas. Sim, sim. E temos a área ambiental, que esta área é de preservação, na verdade, né? Aqui não pode criar nem fazer nada. Na verdade, não pode fazer nada. É de preservação ambiental. Uma coisa que pode criar na área de preservação ambiental é a abelha. Abelha. A abelha pode. Certo. E também aproveitar da área de preservação as frutas que tem na área. Mandar um alô aqui para o compadre Gesso Mendes. Chegou por cá, tá começando agora a ver o programa. Compadre Jaime Velho, já tá por cá, né, velho? Daqui a pouquinho eu boto aí a música do ré para você, viu, Jaime Velho? Lá no forró da tia Antônia da Quixaba, viu? Bora continuar aqui, bora. Como a fruta de outras plantas, como de mandacaru, sim, qualquer fruta que venha. Aqui no nosso semiárido aqui, né? Na região semiárida. A gente tem várias plantas aqui na área nativa, e dizer que a gente sabe que tem gente que às vezes não obedece 100% como deve ser. Certo. Mas quem olha a área ambiental aqui, na verdade, é o pessoal do INCRA via satélite. Pronto. E aí tudo que ocorre, eles estão vendo lá. Na verdade. Quantos anos tem essa preservação aqui já, Pité? Rapaz, nós chegamos aqui em janeiro de 98 e esta área já era uma área de preservação da Fazenda Birimbau. Quando era de TO. Então já era uma área de preservação. De obrigação que tinha em toda a fazenda, uma área de preservação. Então ela continua, é a área nativa, que é a área de preservação. Tem alguns lugares que foi desmatado, mas na medição tem a exigência de qualquer área de assentamento ter uma quantidade de 20% da área
que seja de preservação, e aí foi ampliado outras áreas que elas estão se requalificando como floresta ambiental. Aqui, na verdade, vários rios que eles se encontram, dois riachos que eles se encontram. Tem aqui o açude de Palmares, aqui tem outros riachos que eles se encontram dentro da área de ambiental. Bora lá, você pode mostrar pra gente? Com certeza. Bora, siga em frente aí. Vamos lá, Coscobeil. É isso aí, pessoal. Vamos lá, a gente tem outros momentos pra gente explorar, ó, gente. Aqui a vegetação a gente percebe que é nativa. Eu quero desde já agradecer a Pitec, que saiu lá dos seus quifazeres para me dar essa atenção aqui. A gente estamos aqui a uns 4 ou 5 quilômetros, talvez, lá da sede do Nova Palmares. 6 quilômetros, pessoal. E a gente, ó, pessoal, vocês estão vendo que vegetação do pau de rato. Aqui nós estamos dentro da minha família dos cartos, né? Tem demais, ó. A mancambira. Chique, pessoal. Nós vamos descambando, viu? Vamos lá pra gente mostrar a parte do rio. A gente tem a ideia de mostrar mais coisas com mais tempo aqui. Tem lá as grutas, as pedras. Enfim, a gente vai aos pouquinhos. O dedo tá mostrando pra vocês aqui. Dentro aqui do mapeamento territorial do Nova Palmares. Que na verdade, antigamente aqui era Fazenda Birimbau do famoso TO. Aí, pessoal, chique aí, ó. Pois é, gente, nós estamos chegando aqui, vocês estão percebendo a vegetação mais diferenciada, né, mais robusta, como diz a história. Aqui já estamos descendo aqui nos atritos, na boca de uma baixa que é sentido ao rio aqui, né? Aqui tem diversos riachos que se encontra nenhum. E a nossa ideia é essa aí, pessoal, mostrar para vocês do Coité Cultura. Tem novidades na nossa região que às vezes as pessoas não sabem, as nossas mídias não mostram. As pessoas não têm interesse de mostrar essas preservações, como a Serra do Mucambo. As pessoas só querem mostrar miséria, querem mostrar coisas boas que a gente tem para aproveitar. As nossas mentes já está muito contaminada de coisas ruins. Então, aqui, ó, a preservação aqui, ó, aqui a gente percebe que até o céu está mais perto da terra, desse Coscobeil. Uma hora preservada é bom demais. Então, aqui está dentro do mapeamento de Coité, né? A gente estamos aqui a talvez uns 20 quilômetros, com mais da hora extra, o feriado 20 mesmo. Aí, gente, estamos chegando aqui, ó. Estamos chegando numa área mais bem robusta, com as árvores mais bem. Vamos seguindo, não é comigo não, né, compadre velho? Que chegou o compadre Rico, né? A gente vai continuar com a matéria aí, viu, compadre Jesse? Compadre Jesse, eu enviei o vídeo, viu, compadre Jesse? Eu enviei lá o link para a comadinha, botei ela na lista aqui, assim que ela tiver tempo lá. A vantagem do programa na internet, que o cara que quiser assistir agora, assiste depois, né? Pode assistir em tempo real, pode assistir na televisão lá agora. Se botar aí, vocês tiverem com a TV no YouTube, tiver internetizada nas suas TV. As TV modernas hoje todas têm internet. Você entra lá no YouTube, bota Coité Cultura, tá lá o vídeo ao vivo. Então pode assistir na TV, então depois ela pode assistir, viu, compadre, velho? É com o Madinei, tá lá, é a dona da cachorrinha que late, viu, compadre? Que chama Gol. Já mostrei aqui, vou ficar mostrando aqui pro povo saber que tem cachorro que quer falar que também torce pelo Brasil. Ela mora lá no Junco, né, compadre? De Jacobina, de lá pros infernos não é longe não, né? Vixe, nossa conversa é essa, filho? Conversa é essa, filho? Fala assim não. Não é assim também não, né, compadre Jesse? Eita, Coscobeil. Compadre Gigue, velho, filho do Coscobeil. Bora adiantar aqui, bora. Ó, grande. Preservação, um ambiente saudável aqui, pessoal. Olha pra isso aqui, ó. Ei, Coscobeil. É isso aí que a gente gosta de mostrar, gente. São essas coisas. Estamos chegando aqui de uma empuca do rio. Talvez ainda ache água, né? As trovoadas foram embora. E ficou aqui alguns trechos. Mas, como disse Pité, aqui não pode nem sequer pescar aqui, né, Pité? Esse rio que a gente estamos aqui, ele é o rio Capivara? Chamado de Capivara, não, né? O Capivara, ele fica lá na frente. Lá na frente. Que vai atravessa a linha de ferro. Certo. Aqui é um que daqui até lá, ele se encontra vários riachos. Sim. Que cai no Capivara. Certo. Se torna o Capivara. Tá longe o Capivara? Daqui pra lá dá uns 6 quilômetros. Vai ficar pra outra expedição, né? Bora seguir, Peter, bora seguir. Tá perto do Coscobeil. Olha, pessoal, a vegetação aqui, ela já é uma vegetação bem robusta. Olha pra isso aí, gente. Preservação aqui deve...
Ô, Pajés, eu mandei, Pajés, mandei pessoalmente aqui, entrei no zap dela aqui, viu? E mandei diretamente para ela lá, ela recebeu. Só se eu peguei errado aqui, mas eu peguei o contato que você mandou para mim aqui, né? Eu tornei verificar aqui agora, não é isso? Vou tentar, é assim que Pajés, resolver aqui, ver se eu não estou me enganando com outra pessoa aqui, né? Eu mandei para Neide, né? Essa mesma localização que está aqui, né? E vou tornar a verificar agora, viu? Centenário, né, Bité? Você acha que nunca foi desmatado isso aqui? Não, né? Aqui, no ano nós temos um açude aqui, que foi construído em 64. Foi construído por mão humana, não foi? Mão humana. Foi construído por animais, na verdade. Enchia as caixas, Que é chamado de subia e despejava e voltava com os animais novamente para poder construir. Aí depois aqui vem a reforma, ampliações, etc. Quando nós chegamos aqui mesmo, o açude de Palmares, ele estava quase indo embora. Sim. Não tinha mais barragem. A barragem só dava 1 metro por de largura. Certo. Nós hoje já teve 2 ampliações. Hoje a barragem do açude de Palmares passa 2 caminhões. Pois é, gente, nós estamos já chegando aqui no determinado ponto, onde a gente percebe e me parece não ter salito. A gente percebe, né, que não tem salito aqui. Parece que não tem salito, porque a gente tem percebe aqui a vegetação pertinho do tronco da água, onde passa o canal da água. Então isso quer dizer que não tem um salito, como tem em outros açudes da região da gente. Não fica nada, mata tudo. Morre tudo, não é isso? Então se tivesse o salito aqui, o sal, essa planta não estaria viva aqui. Então a gente percebe aqui a presença do icó, o pau de rato, a mancambira, Gravatar. É o gravatá, na verdade. A mancambira é a outra que está ali do lado. Então, pessoal, isso aqui, ó. O pessoal do Coité não sabe. A nossa região, na verdade, não vê mostrar aqui. Como eu fui criado dentro da roça, trabalhando na rua dos pais, eu gosto muito disso aqui. É uma coisa interessante. Estamos chegando mais pra perto aqui, velho. Já mais um ponto interessante aqui, onde as águas estão fazendo sua caminho. A gente tem vontade de chegar lá nas pedras, nas rutas, mas vai ficar para outra questão. É só esse vídeo nosso aqui hoje é para falar dessa preservação e dizer que a gente vai explorar isso aqui, nosso amigo Pité, nosso amigo Pano do sindicato, ele tem interesse que a gente venha aqui para mostrar para o povo, conscientizar o povo a não poder estar com animais aqui dentro. Não pode cortar aqui uma foguinha para fazer nada aqui. Aqui é a preservação. Povo que informado é povo civilizado. Aqui estou vendo o caminho das águas aí, gente. Aí, ó. Ela passou, deixou seu rastro, aqui ó, a sua trilha. E ela vai emendar lá no Rio Capivara. E a gente, qualquer hora, qualquer dia desse, a gente vai no Rio Capivara e lá nas pedras, nas grutas, pra gente mostrar mais tronco de pau e árvore mais presente. Bora! Aquela gente que vive falando a tua, não me interessa se ela é coroa. Aquela velha que faz o que é boa. Não me interessa se ela é coroa. Aquela velha que faz. Não me interessa se ela é coroa. Pessoal, aqui é Quixabeira, a famosa Quixabeira. Aqui eu me lembro que tempo de inverno, meu pai, meus tios, meus avós, ele via a fruta da quixabeira. Se a quixabeira aqui tivesse bem carregadinha, a fruta doce, né, no período de janeiro, fevereiro, e aí ela dá sua carga. Se ela tivesse essa situação, a gente tinha a esperança que o inverno era melhor. Era a previsão, conhecimento que nossos avós tinham. É isso aí, gente. Esse é os conhecimentos, relatos da experiência do nosso antepassado. A famosa quixabeira aqui, ó. Pois é, ó, fragamos aqui, ó, a casinha de Maria de Barro Velha, ó. Tá vendo aqui, ó, no pau de colher, pessoal, ó. Então aqui, ó, é a preservação. Você tá pensando que esse ninho aqui é a mesma coisa de um pai de família lutar pra fazer uma casinha para os coscobios nascer aqui dentro, ó, gente. Aí, ó, João de Barro. Ele voou, ele cascou fora, ele sentiu nossa presença, né? E como aqui tem muito barro, ele aproveita e faz a sua casinha aí. Ei, mundo velho bonito aqui, pessoal. Vocês que não estão aqui, mas não sei se vocês gostam, mas pense, coisa boa.
tá aqui dentro, viu gente? Tá aqui dentro dessa vegetação. É bom demais, eu gosto demais, viu? E ver esse azul do céu com o verde da caatinga aqui do pau de colher. A diferença da barriguda para a imbira, a folha é a mesma, que a barriguda ela tem espinho e a imbira ela não tem espinho. A imbira é lisa, com formato de museu, até porque a casca da imbira, os índios faziam corda. Aí tem a imbira tama, que é da mesma natureza, mas não tem espinho como a barriguda. Aqui um cansanção de favela, esse coscobeu. A gente aqui, esse cansanção de favela, ele é bom pra você tiver com infecção urinária. Meu pai tomou muito, ficava bom quando tomava muita quintura. E aqui tá a fruta a frutinha do icó. Parece 2 cunhãozinhos de bode, mas não vá nessa aqui não, viu? Aqui é o icó. Pense que o jegue come isso aqui na seca, come na seca, porque é ruim. E aqui as famílias dos cartos, né, compadre, velho? Vamos embora! A minha cinegrafista descobriu aqui um pé de braúna, que ela disse que pelo estudo que ela fez, de biólogo, que tem 194 anos. Vai mentir assim no coscobeio, né, compadre? Aí, ó, mais uma braúna aqui, ó. É, aqui não é nova não, viu, gente? Vamos embora! Pois é, pessoal, dentro da nossa petição aqui, ó, essa aqui é a barriguda original da nossa região. Aquela que a gente chama lá de barriguda, lá na Serra do Mucambo, é Ibiratama. Tá perto da família. Se eu registrar aqui, nós estamos aqui na preservação aqui, ó. A gente tem que entrar na caatinga pra gente mostrar as belezuras que tem aqui também, né? É muito bonito, bastante coisa bonita aqui também nessa preservação. A gente vai explorar mais no decorrer do tempo, a gente vai explorar mais um paripité aqui, quando ele estiver mais disponível, que ele conhece toda a área aqui. Se a gente se perder aqui, já era. Aí agora só acha nada. Aí, pessoal, para vocês entenderem, né? O rio desce aqui, ó. E aqui desce lá para a via principal, lá para baixo. Então, Peter, aqui, para a gente fechar o bate-papo da gente, a gente preserva aqui 1.800 tarefas de terra. Então, Peter, aqui a preservação, quando se fala da preservação, as pessoas acham que alguém que fica por trás da preservação, alguma ONG, tira aproveito financeiro. Não é nada disso, é só para aproveitar para preservação mesmo, ambiental. E a preocupação de lá na frente, os futuros, o que vai nascer, essas gerações, ter vida. Ter vida. Porque isso aqui é quem dá vida. É quem dá, deixa seu pulmão com qualidade. Com qualidade, o ar acabou, o ar com oxigênio. O oxigênio que é. Esse tipo de planta que nós temos aqui, ela é nativa, né, Bité? Ela é nativa aqui da nossa região e ela... Nós temos alecrim, nós temos o marmelo, pó de rato, empó, o juazeiro. A braúna, a chabeira. Tem vários tipos de plantas que a gente nem lembra os nomes no momento. A gente pode dizer que os meus pais e os seus pais já acham uma preservação por natureza. Tem angico lá na frente. Tem muita rama aí que a gente até esquece o nome, que a gente sabe de muito. Tem a família do carto toda presente aqui. Tem a cramatória, tem o chique-chique. Ô Peter, a gente pode dizer que a minha geração, a sua, que nós já vimos dos nossos pais, eles encontraram preservação natural, que naquela época não tinha tanta destruição. Então assim, essa vegetação aqui veio do tempo dos nossos avós, né, Peter? Aqui nem de nossos avós, dos nossos bisavós. E que não tem tanta, porque daí pra cá só vem destruindo. Por isso acabou, que só tem hoje raro. Eu acho que em Coité não tem nenhuma outra propriedade do tamanho de preservação igual essa. Acredito que não. Não tem. Não tem. Então, se você fazer uma busca em Coité, não tem nenhuma área de preservação do tamanho dessa aqui de Palmares. Lembrando a vocês, pessoal, que a gente estamos aqui no lado de Palmares e aqui vai para a linha de trem, lá onde vai para Salgadalha, Tereru, Salgadalha. Então é uma preservação bem considerada. E com uma aguada, algumas coisas por dentro da preservação, né? Isso aqui é um pedaço do pulmão da nossa região, né, Peter? E você é feliz por isso, Peter, por estar fazendo parte de umas pessoas? Muito feliz, até porque meus 28 anos aqui de Palmares, 28 anos lutando que isso aqui permaneça preservado, permaneça reservado para no futuro nós ter história a contar no Brasil, em Coité, na Bahia e no mundo. E além disso, os netos da gente que vem aí, né, poder
sabia o que é um pau de rato, uma chabeira dessa aqui, pessoal? Uma braúna, ali o pé de angico, falei agora ali, ó. Olha lá o angico lá. Então assim, esse pau de rato, esse encó aqui, isso aqui, é antigo, aqui tá preservado desde o fundamento da história de nossa região, não é isso, compadre? Não se tem lembrança de ter máquina entrada aqui. Não, aqui não. A história dos que já foi morador daqui, que às vezes foi saindo quando o Teó foi chegando e comprando as áreas, isso aqui já era uma área. Já era caatinga por natureza mesmo, a preservação. Valeu, Pité, bora seguir. Sendo assim, sim, vou descambando aqui, pessoal. Vamos voltar, já caminhamos demais e uma expedição boa. A gente vamos pegar a experiência aqui, dessa passagem do rio Capivara aqui. Vamos chegar lá na outra expedição, lá na gruta, mas agora a gente vai descambar. Vamos voltar, já tá tarde. E a gente promete voltar aqui na outra expedição para entrar na toca, nas pedras e também no rio, lá no centro do rio. A gente quer explorar de tudo um pouquinho aí. Valeu, pessoal! É isso aí, Coité Cultura, a gente sempre agradecendo a vocês aí e a nossa expedição tem esse valor na nossa região. Pois é, né, que o Padre Jaime chegou, tá aí vendo a gente aí, cai que fora não pega não, Padre. A gente fumou, ele levou um pedaço de fumo debaixo do subaco, capa de fumo, foi pra caipora não pegar a gente, né, Padre Zacarias? Zacarias já tá do outro lado aqui, já tá em Senhor do Bonfim, vala-me Jesus Cristo. O homem estava no sul do estado, na divisa ontem. Hoje já está aqui não tem sossego não, Zacarias. Eita, o compadre Jaime, velho. Mas Zacarias, mata a saudade aí. Foi sábado aqui, ó. O forró lá do velho, do Ninho Santana, mais o velho. Ninho Santana tocou, depois o velho. E o velho também botou com o padre Vizek. Vamos mostrar um cadinho.
Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história aparecer, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Eita, coisa boa, né, compadre Gerson? Ela tá lá tentando, compadre Gerson, ver se consegue entrar no link, né? A comadre aí que tá lá no Junco, quer ver o programa, tá lá assistindo. E através do amigo Gerson, velho, né, compadre Gerson? Ela tá lá no Junco de Jacobina, vendo a gente. E tá lutando para mandar uma mensagem, não tá conseguindo. Eu mandei outro link aqui para ela, né, compadre Gerson? Mas tem que dar atenção pro povo, senão a gente fica sem moral, né, compadre? Não é moral. Hoje a gente vai atrasar um pouquinho, vai seguir mais um pouquinho adiante, porque peguei uma atrasada aqui hoje, nós fui intercedido aqui na hora do programa, fui levar o material lá que está acontecendo na sessão da Câmara, e já tem lá, com o Mariano está por lá, já tomando conta da transmissão lá, com a equipe do Padre Rio, e a gente está lá, está tendo uma sessão agora, uma sessão solene, né, para entrega de título a cidadãos. Aí quando eu terminar aqui, eu tenho que escapulir para lá, mas eu vou demorar mais um bocadinho, porque eu atrasei aqui o horário é 1h30, e a gente tem que se manter isso aqui um bocadinho, né? Né, compadre Jaime? É desse jeito mesmo, né? E outra aqui em Coité foi uma festona danada, eu não tive tempo, eu fui lá para Santa Rosa, pegar lá a inauguração lá, mostrar a creche para o pessoal, porque a gente tem que estar mostrando para o povo, né, compadre? E não deu tempo. Eu ia já à noite, né? Já à noite eu não consegui ir para a noite, cansado já, viu, compadre Gerson? Ele que está vendo a gente aí, que o padre Jaime chegou agora aí, essa é a matéria que a gente já mostrou. Essa foi a creche que foi entregue ontem lá no distrito de Santa Rosa, durante 11 horas, e a estrutura aqui do padre Fábio de Melo, que tocou na praça ontem, né? Eu vou tentar adquirir as imagens aí com alguns colegas meus, para eu mostrar no próximo programa, que eu não tive condições de ir lá fazer a matéria, né? E aí a gente está mostrando aí agora, para quem chegou agora aí, está vendo, essa foi a creche que foi entregue ontem, lá no distrito de Santa Rosa, aqui em Coité. Então, à noite eu não fui, tive até num palco ontem, logo mais cedo, vendo lá os amigos que estavam resolvendo a situação aí do show, foi uma grandiosidade. É um artista católico, né? Um padre que é cantor, muito bem recebido no Brasil. E ele teve em Coité ontem, foi show de bola, né? Das 8 às meia-noite, 3 horas de show aí. E foi a multidão, vi hoje os fotos. Mas eu vou, como eu estou falando para vocês, essa creche foi entregue ontem também aí pelo prefeito. E ele começou logo de manhã cedo, entregando essa 11 horas do dia, entregou essa creche, e a gente teve que estar por lá para poder estar junto com o pessoal, né, que a gente tem que estar presente, registrando esses momentos. A gente precisa estar mostrando também, que o povo precisa saber do que está acontecendo, é conteúdo valioso, né? E a gente do Coité Cultura tem feito isso. E eu acabei aqui não indo, rapaz, à noite, lá para poder fazer essa matéria aí. Mas vocês estão vendo aí, uma creche, viu, compadre, já muito bem elaborada, com área de lazer, ultramassagem, coisa para criança. 8 horas aí de atendimento durante o dia, entra às 8 da manhã, sai 4 da tarde, aí tem médico, aí vai ter tudo, né, compadre médico? Santa Rosa, o distrito de Santa Rosa ganhou essa creche. E tem mais 4 para entregar até o outro mês. Aí nas populares, lá na cidade, na Onça, tem outro lá enfim, vai aparecendo aí os nomes aí, né? Correria só, e a gente
resistiu esse momento aí, foi um momento, entrei logo antes de ninguém entrar, para eu poder pegar esse momento aí, esse momento sem ninguém, para poder ver melhor, né? Eu consegui entrar lá dentro antes da inauguração, para fazer essas imagens que está aí registrada aí, e isso é importante para o povo ver essas coisas, né? Está registrado aí, as crianças, você que tem, hoje com o padre Alberto, como é que o padre Jaime, com o padre Zacarias, que está vendo a gente aí, com o padre Jéssica, tem muitas mães solteiras hoje, até que não seja solteira, e precisa realmente deixar essas crianças em um ambiente saudável, que tenha segurança, um tratamento. Hoje, professores e diretores têm um carinho muito grande, né, com pessoas, até crianças com deficiência, deficiência de várias gravidades, né, síndrome mental, deficiência física, cadeirante. Essas crianças têm professor para todos esses quadros de criança, hoje é muito bem tratado. Olha o ambiente aí, um ambiente extremamente bem elaborado, ar-condicionado em qualquer lugar, área de lazer, vocês podem ver aí que tem, tem uns parquezinhos, isso é importante, né? É que a gente fala, Marcelo vai passar, vai deixar sua marca, e a gente espera que o próximo que vier aí continue fazendo a mesma coisa, e é isso aí, a gente resistiu para mostrar para o nosso povo, nem todo mundo pode ir lá, né? Aí a entrada da creche, uma coisa, parece até um hospital, uma coisa dessa natureza aí, não é isso mesmo? Teve um momento também que o povo entrou. Meus amigos, entrando aqui na creche. Eita! Entregue aqui a creche. População feliz. Estamos aqui ao vivo. Aí, pessoal. Hoje é um feriado, mas felicidade imensa aqui. Uma creche bastante grande. E a gente vai só dizendo aqui que é um dia de grande importância para esse distrito, esse distrito muito feliz, um povo feliz aqui, e a gente vamos aqui registrando para vocês, um momento de grande alegria. É isso aí, mais uma realização aqui do prefeito Marcelo aqui, no distrito de Santa Rosa, hoje desse feriado bacana aí. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva, terra pra brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha nosso chão. O que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta Meu amigo Di, mais um dia hoje de grande importância para a Santa Rosa, ao distrito. O prefeito Marcelo entrega essa creche aqui. Você como músico, como coiteense, você faz parte da fanfarra aí, é o
é o professor geral. Di, como é que você se sente hoje nessa inauguração aqui hoje, Di? Ah, meu irmão, é muito significante, tanto para nós que estamos aqui na presença, fazendo a abertura, o trabalho, como para a comunidade, né? Santa Rosa, como município. Então, isso é muito bom. É uma honra, mais uma vez, prestigiar, fazendo essa linda inauguração que nós vamos fazer aqui agora, né? E sabe que o homem trabalha. Você como coitense fica feliz, né, Di? Feliz demais. Eu ensino aqui nesse colégio aqui. Nesse distrito? É, nesse colégio. E é o que o povo fala, os alunos falam. Fica muito admirado, que é uma obra bem feita. Serve para todos no município, né? E estamos aí para fazer essa inauguração perfeita. Então, Di, para fechar aí, dê mais uma corda aí pro povo coitense. Bom dia, criançada. Tá baixo. Bom dia. Agora sim. Olha, hoje é um dia muito feliz para mim. Primeiro porque nós tivemos a honra de receber aqui o senador da República, Ângelo Coronel, que não pôde estar presente aqui por força da lei eleitoral. Ele não pode participar da inauguração pública. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui o quanto o senador foi importante para nós num momento crucial. Depois que nós saímos da igreja, ele fez questão de pedir para visitar o hospital, porque alguns meses atrás, diante das dificuldades da liberação dos recursos, a construtora já havia começado a construção do hospital, mas infelizmente o Ministério da Saúde não liberava os recursos para pagar a construtora. E a consequência disso é que o hospital estava parado. Nós tínhamos, já disse isso algumas vezes a vocês, desde 2021, existe na conta do Ministério da Saúde 10 milhões de reais empenhados para a Prefeitura de Coité, em que o Ministério da Saúde dificulta a liberação dos recursos, mesmo depois que a Caixa Econômica aponta e registra que a obra foi medida e executada. Isso tudo para dificultar a construção do nosso hospital. E na altura, mesmo o senador não sendo do nosso partido, eu tive a preocupação de dizer, olha, eu tenho que procurar o senador, porque o senador vai ser sensível ao nosso apelo, porque eu estou pedindo não para mim, mas para o povo de Coité, uma cidade que tem 70 mil habitantes e não tem um hospital municipal próprio. Eu tenho absoluta certeza que ele vai se sensibilizar, mesmo estando naquela altura em lados opostos. E eu quero dizer para vocês que o senador foi extremamente receptivo, me recebeu muito bem na sua casa e disse, prefeito, independente de questão partidária, nós vamos trabalhar para resolver a questão do Hospital de Coité. E desde então, ele, juntamente com o deputado federal Elmar Nascimento, tem feito todos os esforços para que o Ministério da Saúde libere o quanto antes os recursos quando a Caixa sinaliza que a obra já foi medida e executada. Então, fica aqui a minha gratidão ao senador por ter vindo aqui, o senador Ângelo Coronel, por ter vindo aqui nos prestigiar numa data tão especial que é o aniversário da cidade. Ele deixou todos os compromissos quando eu o convidei, e eu o convidei em cima da hora. Tive a oportunidade de falar com ele há 2 dias atrás, convidei e ele disse, prefeito, eu vou cancelar outros compromissos e vou participar da solenidade aí com você, da missa, em ação de graça ao aniversário da cidade, os 93 anos da cidade. E fica aqui minha gratidão ao senador Ângelo Coronel. Quero aqui também dizer a vocês que eu me sinto lisonjeado e feliz quando eu ouço essa figura aqui, ó. Marquinhos de Renato. Marquinhos que foi em 2020, né, Marquinhos? O vereador mais votado da história de Coité, 2.517 votos. Foi vereador durante a minha primeira gestão e nesses 4 anos como vereador atuou com força, com determinação, sendo o canal entre a população mais carente e o prefeito. E fez um trabalho extraordinário como vereador, fazendo aquilo que efetivamente um vereador tem que fazer, que é se colocar a voz do povo junto ao prefeito, porque nós não conseguimos chegar em todos os cantos. É preciso que os vereadores nos ajudem nisso. E Marquinhos fez isso com maestria, com muita competência, assim como o Nego Jai, como o Lindo, como o Beto da Pinda. Enfim, todos os meus vereadores me ajudaram muito na primeira gestão. E por mérito
As pessoas às vezes pensam, não, Marcelo colocou Marquinhos para ser vice porque era filho de Renato. Negativo. Quem me conhece sabe que eu não jogo confetes. Renato foi escolhido por mim para ser vice-prefeito por merecimento. E hoje, até hoje eu sou muito grato a Renato pela ajuda que ele me deu. E Marquinhos é meu vice-prefeito por merecimento. E tem feito um trabalho extraordinário de consulta, sendo um parceiro, dando opinião, sugestões, colaborando para a nossa gestão, com fidelidade, com carinho, com zelo, porque eu acho que assim deve ser. E agora vamos falar dessa creche. Eu já disse para vocês que hoje é um dia especial, onde nós celebramos os 93 anos de emancipação política de Coité. E quando estavam organizando o que fazer, eu disse, olha, eu faço questão de no dia da celebração dos 93 anos de Coité, a gente inaugure alguma coisa relacionada à educação. Por que a educação? Porque hoje é um dia de celebrar os 93 anos, o que nós conquistamos nos 93 anos que se passaram. Aonde nós chegamos. Agora é preciso saber aonde nós queremos ir. E eu tenho muito claro isso na minha cabeça, no nosso planejamento, aonde nós queremos chegar. E para a gente chegar onde eu quero, para a gente chegar onde nós precisamos chegar, a gente precisa educar as nossas crianças. Porque sem educar as nossas crianças, nós não podemos criar oportunidade de emprego qualificado e bem remunerado para essas crianças. Eu não quero que essas crianças sejam remuneradas por falta de qualificação. Eu quero que procurem essas crianças e contratem essas crianças para trabalharem, porque tem uma formação, tem um nível superior, tem a qualificação técnica. É para isso que nós trabalhamos, porque o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do nosso município passa exatamente por isso. Sem educação nós não conseguimos avançar. E para avançar e para colocar Coité no mapa do desenvolvimento econômico e social do Brasil, e eu digo Brasil porque não custa sonhar pequeno e sonhar grande, é o mesmo trabalho. Então nós temos que sonhar grande porque nós temos potencial e competência para chegar onde nós queremos. E eu me sinto feliz, me sinto muito feliz em entregar uma creche com a qualidade da que nós estamos entregando aqui em Santa Rosa. Em breve nós vamos estar entregando a creche das casas populares. Pensa em indicar o nome. Nada disso. Quem me conhece sabe que eu sou bem ponderado, mas eu não posso deixar de reconhecer a fidelidade e a maneira como Marquinhos se comporta, sendo sempre governo e estando sempre do meu lado. Nego Jai, cadê Nego Jai? Ah, Nego Jai não está aqui não, ficou lá com Ângelo Coronel. É o nosso presidente da Câmara, é quem carrega esses vereadores com ele, junto com ele, que me dá todo o aporte, todo o suporte. A minha gratidão aqui a todos os vereadores presentes, pela ajuda, pelo apoio, e eu tenho certeza que juntos, de mãos dadas, focado no trabalho, preocupado no povo, a gente vai chegar aonde nós queremos. Um forte abraço no coração de cada um de vocês, que Deus nos abençoe e que espero todo mundo lá, hoje à noite, do show do Padre Fábio de Melo. Todo mundo lá para a gente encerrar o dia, orando e pedindo a Deus por nossa Conceição do Coité. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Muito bem, um forte abraço para você também. Vá comer a sardinha para lá, tá tudo certo, né, compadre Jaime? O compadre Jaime está dizendo aqui que essa musguinha ele não era nem nascido. Já me tá achando que ele é novinho, né? Mas ele é novo mesmo, né, compadre? Comadre Neide lá no Juco, conseguiu entrar, né, compadre Neide? Ele tá lá visualizando lá hoje, é uma partida de hoje. Cala a boca, menino, velho. Nós vamos adiantar o lado aqui, compadre, velho. Demorou um bocadinho, né, compadre Jaime? Demorou um pouquinho mais. Mas é isso aí, a gente vai mostrando. Aqui o cachorro, compadre Jaime. O cachorro de comadre Neide que grita gol, ó. Torcendo pelo Brasil. Gol! Grita já! Então a obrigação dele agora é dar saída. Grita já! Gol! Vai! Grita gol! Gol! Já! Grita! Grita gol! Gol! Grita gol! 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 Já! Grita! Grita! Mas não deu não, né, Jaime? Não deu não. Até os cachorros torceram, mas não deu certo não, né, compadre velho? Não deu muito certo não, ficou essa pendência no ar aí. Mas é assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo, vamos adiantando aqui. E já nós vamos ficar mais uns minutinhos aqui que a gente precisa. Eu vou aproveitar aqui, compadre, já, né, compadre? Comadre Neide Campos está lá. E o primo Gesso, velho, né? Gesso Protesto, que é o primo de comadre Neide aí.
Tá lá no Junco de Jacobina, né? Passei muito aí, compadre velho. Passei muito aí pra ir pra Aurolândia, Umburana, aí no Junco, a Lagoa do 33, do 35, dos 40 e pouco. Valeu, compadre Neide, obrigado aí pela audiência, né? Você vai ficar recebendo o link aí. Os programas são na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 18 horas até às 7h30 da noite. Nós atrasamos um pouquinho hoje, tá passando mais um pouquinho, compadre Neide, porque a gente atrasou um cadinho na hora de começar, tem que continuar aqui a pataquara, né, compadre velho? Eita, compadre Neide chegou. Ô, compadre Gerson. Ô, compadre Gerson. Ela já tá vendo a gente lá, viu, compadre velho? Tá lá da cá um aço. Compadre Neide, lá, prima de compadre Gerson. Gerson protesta, o homem que bota o povo pra sorrir nessa gota serena, né, compadre velho? Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Vai tomar um pituzinho, né, compadre? Alguma maneira, esse cachorro seu torceu, mas não deu certo, não. Gol! Grita já! Não deu certo, não, foi? Cadê esse? Grita já! Gol! Vai! Grita gol! Gol! Zazá! Grita! Grita gol! Gol! Grita gol! Gol! Gol, Zazá! Grita! Grita! Até os cachorros torceu. Mas, né, compadre Jaime, foi uma desgraça, a gente... Não vamos nem falar, né, Jaime? Não vamos nem falar, deixar isso pra lá, faz parte, né? O pessoal tá tendo aí, Jaime, tá tendo um descontentamento aí com a Argentina, né? Ontem o Egito foi pra cima aí e tá tendo um desconforto medonho, porque na verdade, Jaime, existe umas pataquadas que era pra ter mais cuidado, né? Era pra ser um campeonato mundial com mais seriedade. A gente vê umas faltas aí. Aquela falta que Messi fez naquele jogador, não deu o cartão amarelo, deu dado por trás, quase quebra a perna do rapaz. A gente que vê isso melhor. Agora, dá a entender que a FIFA, que esse pessoal aí tá, sei lá, Jesus e Nossa Senhora do Parto, né, compadre? Jesus e Nossa Senhora do Parto com tanta lambança. Ei, mundo velho sem porteira, né? Compadre, já, o negócio não tá brincadeira não, mas fazer o quê? Fazer o quê? Nós não podemos fazer muita coisa, né, compadre? Já, não é fazer nada. Fazer nada mesmo, eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Vovô, desde Bugão. Nil Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha que tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes amolecem e caem. A fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um calango, a bunda desaparece. As pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele destorbou demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje, e tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velhinho dizendo que tu não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS, o futuro
velhinho, que a vida do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... meu velhinho, toda plumadinha. Pois é isso mesmo, né, compadre velho? Vamos fechar aqui com o Marcos Antônio. E a gente promete aí na quarta-feira, viu, compadre Jaime? Na quarta-feira, né? Quem tá jogando agora, compadre velho? Quem está jogando muito isso, não vamos negar. Compadre, exatamente isso, né? Quem está jogando muito isso, né? Não vamos negar. Então é isso mesmo. Existe uma máfia danada e a vida é assim mesmo. Ficou sem graça, o mundo, velho, está tudo sem graça, porque tudo é através da máfia, não é jogador, é tudo que se faz desse jeito. Vou fechar com a agricultura, a gente promete. Vou tentar adquirir aí o show do Pablo de Mel e para quarta-feira, às 18 horas, a gente está no programa aqui, trazer alguma novidade. Pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos fechar aí o Coité Cultura. A gente agradece a audiência de todos. Valeu, compadre Jaime, Pereira Tapocá, aí vem a gente, compadre Ney de Campos aí no Junco, Ana Almeida, compadre velho, Tarcísio velho, compadre Alberto, enfim, né, compadre velho? Pra Zacarinha tá aí no Vendo a Rede aí no Coscomeio. Até sexta-feira! Quando penso na antiga Galileia, que um dia da história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como ele e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro,